Olá, aqui estou eu para mais uma aula de matemática financeira para vocês. Antes da gente começar esse conteúdo aqui, eu quero dar alguns avisos para vocês. Eu recebi alguns e-mails e com as pessoas ficando um pouco com dúvidas referente a como é que vai ser a presença, como é que serão as tarefas avaliativas. Estão meio perdidos nisso aí. Então vamos lá. Tudo que for tarefa são exercícios que eu vou deixando para vocês. Esses exercícios que eu vou deixando para vocês, vocês me coloquem lá no Black, que isso valerá como presença. Quanto à avaliação, quando eu disser para vocês, olha, exercício tal, tem uma lista lá para vocês, na qual vocês vão ter que entregar no dia tal, é porque isso está valendo nota, está valendo a nota já para aprovação de vocês, mas vocês também têm que colocar no Black, certo, gurizada? Outra coisa, eu dei o e-mail para vocês tirarem dúvidas e para vocês também me perguntarem alguma coisa. Só que é muito e-mail, eu não consigo responder todos. Então o interessante é que vocês comentassem abaixo do canal. Depois aqui que vocês receberam a aula, se a aula tá boa, tá ruim, comentem no canal, que ali fica mais fácil para eu já olhar mais ou menos o que vocês estão pedindo e numa próxima aula então responder para vocês, tá? Não esqueçam de compartilhar, como eu sempre digo, com os amigos e inimigos desse canal, para a gente se motivar cada vez mais. Se vocês gostarem, dá o joinha, dá o like lá embaixo, tá? E vamos tocar em frente. Muito bem, a aula de hoje nós vamos começar com um conceito. É um conceito muito importante dentro da matemática financeira. Para vocês terem uma ideia, quase todos os conteúdos que a gente vai ver aqui de matemática financeira, as operações financeiras que a gente vai fazer, usam muito esse conceito aqui. Qual é o conceito que eu estou querendo me referir? Esse conceito aqui de equivalência de capitais. O que diz esse conceito? Para a gente entender. Dois ou mais capitais representativos de uma certa data dizem-se equivalentes quando? Então tem que obedecer três pressupostos básicos para a gente chegar à conclusão que dois ou mais capitais ou dois ou mais fluxos de caixas são considerados equivalentes. Primeiro pressuposto. Forem avaliados ou analisados em uma mesma data focal, também chamado momento de comparação. Geralmente essa data focal, esse momento de comparação, que vão ser analisados todos esses fluxos, que tem que ser a mesma, geralmente, principalmente quando não fala nada, é o momento zero. Segundo pressuposto básico, há uma mesma taxa de juros. O que eu estou querendo dizer? Se tu usou no fluxo 1 a taxa 5, no fluxo 2 tu também vai usar a taxa 5 para analisar. Por quê? Porque o conceito para ser considerado equivalência de capitais, os capitais, a taxa de juros tem que ser a mesma. E terceiro e último, determinarem resultados iguais aonde? Nessa data focal, geralmente o momento zero. Para a gente entender melhor esse conceito, que é só teórico para ele virar prático, nós vamos fazer agora uns 3 ou 4 exercícios para vocês entenderem melhor, que eu chamo de exemplos. Então vamos lá, exemplo número 12, que vai ser aqui para nós, exercício 12 da apostila de vocês. Determinar a taxa mensal para que sejam equivalentes hoje os capitais de 1.000 vencíveis em 2 meses e 1.200 vencíveis em 3 meses, considerando juros simples. Então olha só, montei um fluxo de caixa aqui para a gente entender melhor a situação. Vamos chamar de fluxo A, aquele fluxo onde tem um capital de 1.000 que vence daqui a 2 meses, a uma taxa que a gente não sabe, que justamente a gente está buscando. E nós temos o fluxo B, na qual o capital de 1.200 vence daqui a 3 meses e a gente também não sabe nada da taxa. Muito bem, o que a gente sabe? Pelo dizer do problema, que a taxa ela é a mesma. Porque se está falando que os fluxos são equivalentes, uma das condições para 2 fluxos de caixa serem equivalentes, ou 2 capitais serem equivalentes, é o quê? Que a taxa seja a mesma. Então essa taxa que eu não sei quanto é que é e essa taxa que eu não sei quanto é que é, elas são iguais. Então chamei aqui taxa azul e taxa preta. Para vocês aí que tem uma caneta só, pode chamar I2 e aqui I1. Só que a gente já sabe, como eles são equivalentes, que I1 ele tem que ser igual a
e 2. Isso é um pressuposto básico, já que ele falou que os capitais são equivalentes. Taxa do primeiro é igual à taxa do segundo. Outro pressuposto que a gente viu em equivalentes de capitais que ele diz que tem que ser obedecido para os capitais serem equivalentes é o quê? Que no momento zero, os capitais têm que proporcionar, tem que ter resultados iguais. Então a gente vai chamar o PV1 aqui e o PV2 aqui como sendo os mesmos capitais. Em outras palavras, esse 1000, quando eu trouxer para cá, quando eu descapitalizar, que é o que a gente chama, quando eu pegar esse 1000 e descapitalizar 2 meses aqui, eu vou ter um valor. Quando eu pegar esses 1.200 aqui e trouxer para cá, ou seja, também eu descapitalizar, eu também vou ter um valor. Só que esses valores, como os fluxos de caixas são equivalentes, eles têm que dar o mesmo resultado. Então a gente vai partir do pressuposto que o PV1 é igual ao PV2. Por que a gente sabe disso? Porque o problema nos disse o quê? Que os capitais são equivalentes. Ele afirmou isso. Então, se eles são equivalentes, 2 ou mais capitais serão equivalentes quando? Quando, no momento zero, determinarem valores iguais a uma mesma taxa. Pronto, tá aí o conceito que a gente acabou de falar antes para vocês, na parte teórica, agora estamos mostrando na prática. Como que a gente vai resolver esse problema? Então, se eles são equivalentes, eu poderia resolver esse problema, já que as taxas são a mesma, igualando as taxas de cada operação do juros simples, e poderia também usar, igualando a fórmula melhor, dos capitais a juros simples. Eu vou escolher a fórmula do capitais a juros simples para mostrar o resultado do problema. Então, olha só, vou apagar um pouquinho aqui, porque o meu quadro é pequenininho, e vamos mostrar isso para vocês. Capital 1. Como é que eu busco o capital 1? Repara, uma maneira de buscar o capital, vamos chamar assim, capital do primeiro, aqui que eu estou dizendo é o quê? Pegar o montante da primeira operação e dividir por 1 mais a taxa da primeira operação vezes o prazo da primeira operação, a juros simples. Ou seja, eu estou pegando a fórmula do capital a juros simples para resolver esse problema. Então, o capital 1 aqui seria o quê? FV da primeira, 1000, dividido por 1 mais a taxa, que eu não sei, é incógnita, e 1, vezes o prazo. Como essa taxa é mensal e esse prazo é mensal, taxa mensal, prazo mensal, reparem, 2 meses, e aqui está o mês, são iguais, então não preciso usar a regra prática, basta eu multiplicar por 2. Ou seja, quando eu tiver a taxa e fizer essa conta, eu vou encontrar quanto vale esses R$1.000 descapitalizado 2 meses. Muito bem. Vamos agora para o segundo fluxo. Eu quero encontrar aqui no segundo fluxo o capital 2. Eu estou usando o conceito de equivalência de capitais, que diz o quê? Que 2 ou mais capitais serão equivalentes numa mesma data focal. Qual é a data focal que eu utilizei? Momento zero. Então, eu estou calculando o PV1, que é o valor que está no momento zero, e vou calcular o PV2 no mesmo momento que é o zero. Como é que eu acho isso? PV2, eu vou pegar o FV2 dividido por 1 mais o I2 vezes o N2. Quanto que me dá o meu PV2, o capital da segunda situação? FV2 é o quê? 1.200 dividido por 1 mais a taxa 2, que é a minha incógnita, vezes o prazo. Novamente, o prazo está em meses e a minha taxa está ao mês. Ou seja, mesma unidade de tempo, não preciso usar a regra prática. Então aqui, vezes 3. Então o que eu sei? Que o capital do primeiro
ele vale 1.000 dividido por 1 mais I vezes 2. E o capital do segundo, ele vale 1.200 dividido por I mais I2 vezes 3. Tranquilo até aqui? Muito bem. Continuando. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Então estamos aqui. Vou continuar aqui em cima para vocês olharem. Agora nós temos quanto que vale o capital 1, quanto vale o capital 2. Não posso achar por quê? Porque não tem a taxa ainda. Só que pelo conceito de equivalência de capitais, o que eu sei? Que o capital do primeiro, ele tem que ser igual ao capital do segundo fluxo. Muito bem. O que é o capital do primeiro? Ele está representado como sendo o quê? 1.000 dividido por 1 mais I1 vezes 2. Isso aqui vale o capital do primeiro. Isso aqui eu estou dizendo por equivalência de capitais que ele tem que dar a mesma coisa que o capital do segundo. O que é o capital do segundo? 1.200 1 mais I2 vezes 3. Então repare, esse resultado aqui tem que ser igual ao mesmo. E repare como eu estou calculando o PV, eu estou calculando no momento zero com a mesma taxa. Não posso esquecer isso. O problema me falou que a taxa do primeiro é igual à taxa do segundo. Isso aqui me leva o quê? Aqui eu tenho uma taxa e aqui eu tenho outra. Só que a partir do momento que o problema me disse que eles são equivalentes, e eu sei que para ser equivalentes a segunda condição é ter as taxas iguais, o I1 é igual a I2. Então eu posso trocar I1 por I2 ou I2 por I1. Tanto faz. Então, vou trabalhar agora com sendo I1 isso aqui, porque elas são iguais. Pronto. Aqui o porquê. Então, substituir I2 por I1. Agora eu fiquei com uma incógnita só. É como se eu tivesse só o X agora, não tenho... Antes eu tinha o X e o Y, agora só tenho o X. Muito bem. Então, até aqui, eu quis mostrar para vocês que a gente utilizou aquele conceito de equivalência de capitais. A partir de agora, daqui para frente, para a gente resolver o problema, bom, aí é matemática pura. Matemática pura. Não tem mais saída. O cara que tiver meio esquecido de alguns conteúdos da matemática já não sabe como é que vai isolar isso aqui. Então vamos lembrar uma coisa. Isso aqui é uma fração, isso aqui é uma fração. Duas frações igualadas. O que eu aplico aqui? Uma coisa chamada lei fundamental da proporção. Que diz o quê? Que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então eu vou multiplicar isso aqui em x. Então isso aqui vai ficar 1.000 vezes 1 mais I2 vezes 3 igual a 1.200 vezes 1 mais I1 vezes 2. Você só está identificando com coisas para vocês verem que eu peguei o capital do segundo, multipliquei por 1 mais I do primeiro, e o capital do primeiro multipliquei por 1 mais I do terceiro. Isso aqui pode ser feito tudo com uma cor só. Só estou fazendo aqui para ficar didático para vocês. Muito bem, e agora? Como é que eu faço para tirar esse parênteses? Como eu disse, daqui para frente é matemática. Eu vou aplicar aqui a chamada distributiva, propriedade distributiva. Eu vou distribuir o que está dentro do parênteses. Então como é que eu faço isso? 1.000 vezes 1, 1.000. 1.000 vezes I2 vezes 3, é a mesma coisa que 3 vezes 1.000 e 2. Então vai ficar mais 3.000 e 2. Eu vou trabalhar com uma cor só. Então 1.000 vezes 3, 3.000 vezes I2 vezes I2. Aqui do outro lado, a mesma coisa. 1.200 vezes 1, 1.200. 1.200 vezes 2, mais 2.400 e 2. Pronto. Antes aqui nós tínhamos falado que era
me perdoa, I1 aqui, né? Então aqui fica I1 e aqui fica também I1. Pronto. Só ajeitando isso aqui, porque a gente substituiu aqui por I1. Tranquilo? Muito bem. Muito bem. Poderíamos fazer essa substituição em qualquer momento. Nós fizemos aqui, então vamos deixar ali. Muito bem. Agora, o que eu faço? Aquela velha história da matemática. Número com letra para um lado e número sem letra para o outro. Então isso aqui vai ficar 3.000 vezes I1. Isso aqui é mais, passa para o outro lado menos 2.400 e 1. Igual o quê? A 1.200. Isso aqui está somando, passa para o outro lado, diminuindo. 3.000 menos 2.400, aqui vai dar 601. 1.200 menos 1.000, isso vai dar 200. Onde I1 vai ser igual a 200 por 600. Corta os zeros, 2 por 6, isso aqui simplifica, vai dar 1/3. 1 dividido por 3, isso vai dar quanto? 0,1 dividido por 3 dá quanto? 0, primeiramente? 3. Meu auxiliar aí. Como é taxa e não se dá na forma de decimal, sempre se dá na forma de percentual, se multiplica por 100. Então isso aqui vai ficar 33,3333. O que? Por cento ao mês. Então, a taxa I1, que é igual a I2 para ser equivalentes, para os capitais darem equivalentes, tem que ser 33,333% ao mês. Isso aí está na letra E. Então aqui é letra E. Tranquilo esse primeiro exemplo? Para ilustrar o nosso caso de equivalência de capitais no juros simples? Tá aí. Quer uma prova real? Pega essa taxa, substitui aqui por 0,33, aqui por 0,33, faz a divisão, vai ver que tu vai encontrar os capitais absolutamente iguais. Tranquilo esse primeiro exemplo? Já já o segundo. Então, outro exemplo, eu vou fazer o exercício número 13 da apostila de vocês, que foi uma questão que caiu na FCC, da Fundação Carlos Chagas. Uma loja de informática vendeu um equipamento por R$ 514,80 e recebeu 3 cheques no valor de R$ 171,60 para 30, 60 e 90 dias, respectivamente. Para receber o dinheiro antecipado, recorreu a uma financeira e descontou-os antecipadamente a uma taxa simples de 10% ao mês. Se a financeira utilizar o juros simples, quanto receberá o comerciante? Então, segundo exemplo, exercício número 13. Repara, esse exercício aqui existe muito no dia a dia aí. Só que ele é feito mais com desconto de cheques, desconto de duplicatas, descontos de notas promissórias. Ou seja, ele é feito mais aqui uma operação de desconto. Só que aqui, esse cliente resolveu descontar os cheques não como uma operação de desconto, como é na prática. Ele resolveu fazer uma operação de juros simples. Então, mais uma vez, para mostrar para vocês o conceito de equivalência de capitais, que é esse conceito que nós vamos usar para resolver isso aqui, vai ser ilustrado esse exercício agora do ponto de vista, de novo, de juros simples. Então, olha aqui. O que ele diz? Que o cara comprou um equipamento de informática pelo preço de venda de 514. Então, eu fui lá, resolvi comprar um computador. O computador é muito caro, uma impressora que custava R$ 514,80. E ele ainda me disse, olha, se o senhor não quiser pagar tudo agora, nós estamos numa promoção aqui, o senhor pode pagar em 3 cheques. Um para daqui 30 dias, de 171,60, outro daqui 60 dias, de 171,60, e outro para daqui 90 dias, 171,60. Ou seja, se tu pegar 171,60 e multiplicar por 3, tu vai ver que dá os 514,80. Que no primeiro momento, eu poderia pensar o quê? Que a condição a prazo é igual à condição à vista. Ou seja, do jeito, se eu peguei 514,80 e dividir por 3, eu vou ter 3 parcelas de 171,60. Então aqui eu poderia pensar que é sem juros. Para eu realmente ver se a loja estava me cobrando juro ou não, eu cheguei e fiz a seguinte situação. E se eu pagar à vista
em vez de pagar os 171,60, o meu valor de hoje, à vista, ele mudaria? O que a loja me disse? Sim. Aí, tu tens um desconto. Só que esse desconto ela me falou. Ela me disse o quê? Que o problema está me falando que se eu quiser pagar à vista, ele começa a me dando um desconto de 10% em cada parcela. Aí eu pergunto para vocês, se esses 10% que eu estou ganhando em cada parcela, em cima de 171,60, eu vou ter, será que o meu preço à vista seria 514,80? Então vamos olhar para cá. Mais uma vez vamos usar o conceito de equivalência de capitais. Esse PV que vocês estão vendo aqui é o que eu chamo de PV à vista. O que seria o PV à vista? Seria o valor que eu desembolsasse tudo uma vez só, caso eu quisesse pagar hoje. E esses outros três valores aqui, eles na realidade eu chamo de PV a prazo. Ou seja, o meu PV a prazo tem que ser igual ao meu PV à vista, segundo o conceito de equivalente de capitais. Só que está dizendo o seguinte, pô, PV a prazo é isso aqui? Sim, o PV a prazo ele sai disso aqui. O PV a prazo é a soma disso aqui? Jamais. Primeiro erro, jamais se soma valores em datas diferentes. Erro mais grave que tem na matemática financeira. E outra coisa, se eu somasse isso aqui e dissesse que isso era um PV, eu estava cometendo um segundo engano. Porque repara, se eu me encontro aqui e esses valores estão todos em datas futuras, na realidade eles são valores futuros, eles são montantes, eles estão com juro. Só que eu não sei como calcular, nós vamos aprender a ver se tem juro ou não. Então eles são valores futuros, então por isso que eu também não posso somar, porque aqui ele está pedindo para eu dizer o quê? Que o PV a prazo é igual ao PV à vista. Então na realidade, o que é o PV a prazo? É como se isso aqui fosse o FV1 e eu teria que trazer ele para cá. Aqui eu teria dele o quê? O PV1. É como se isso aqui fosse o FV2 e eu teria que trazer ele para cá. Eu teria o que dele aqui? O PV2. É como se isso aqui fosse um FV3 e eu teria que trazer para cá, eu teria o PV3. Então o que seria o meu PV a prazo? Seria a soma do PV1 mais o PV2 mais o PV3. Isso tem que ser igual ao meu PV à vista. Então, o meu PV à vista, que é o que eu quero achar, caso eu pague com desconto, ele é igual à soma de três PVs, do PV1, PV2 e PV3. Mas o que é o meu PV1, o que é o meu PV2 e o que é o meu PV3? Ora, se isso aqui é um FV, eu preciso PV, então eu vou pegar o meu PV1 e fazendo FV1 dividido por 1 mais I vezes N1. O meu PV2 será o meu FV2, 1 mais I vezes N2. E o meu FV3, o meu PV3, melhor, será 1 mais I vezes N3. E com isso eu encontraria o meu PV à vista. Então vamos lá, PV à vista vai ser igual ao quê? FV1, o que é? Primeira prestação, 171,60 dividido por 1 mais a minha taxa, 0,10 vezes 30 dias. 30 por 30, 1. Segundo, o meu FV2, o que seria? 171,60 dividido por 1 mais 0,10 vezes 60, que tal mês? 60 por 30. E mais o meu terceiro, que seria 171,60 dividido por 1 mais 0,10 vezes 90 por 30, que dá 3. Então, o meu PV à vista vai ser 171,60 dividido por 1 mais 0,10 vezes 1, que 30 por 30 dá 1, mais 171,60 dividido por 1 mais 0,10, 60 por 30 vezes 2,
1,60 dividido por 1 mais 0,10 vezes 90 por 30. Esse será o meu PV à vista. Vamos calcular agora? Para ver quanto é que daria isso aí? Então vamos lá. Pegar o gráfico aqui, faz a gente entender melhor as coisas e vamos lá. Primeiro, 171,60 dividido por 1 mais 0,10 vezes 30 dá quanto aí, meu auxiliar? Fala aí pra mim. 156. Ó, meu auxiliar falou que, fazendo essa conta aqui, isso daria 156. O que é o 156? É caso eu pegasse essa parcela de 171,60 e descontasse, retirasse 10% ao mês. Eu pagaria hoje, por essa parcela, R$ 156. Perceba? Isso aqui é um valor a prazo e o 156 é o valor à vista, parte à vista disso aqui. Segundo cálculo, meu auxiliar, quanto é que daria? 171 dividido por mais 0,10 vezes 60 por 30? 143. 143. O que é o 143? É o 171,60 trazido, descapitalizado 2 meses. E o terceiro cálculo, meu amigo? R$132. 132. O que é o 132? É o 171,60 dividido por 1 mais 0,010 vezes 3, ou seja, seria o valor à vista da terceira parcela. Então, eu descontando 10% ao mês em cada parcela, a juros simples, qual seria o meu PV à vista? Quanto que eu teria que desembolsar hoje? 156 mais 143, 299, mais 32... 431. 431 reais. Em outras palavras, para o meu PV à vista ficar igual aos meus valores futuros, que somar trazidos a valor presente, são os meus presentes a 10% ao mês, para eu ter essa igualdade, PV à vista igual PV a prazo, o meu valor à vista aqui tem que ser obrigatoriamente R$ 431 reais. Que está como resposta na letra A. Tranquilo? Mais um exercício aí que usamos o conceito de equivalência de capitais para resolver. Na aula de hoje nós ficamos por aqui. Todos os outros exercícios que eu deixei são para vocês fazerem, irem colocando lá no Black, para vocês me sinalizarem que vocês estão assistindo a aula e para eu poder dar presença para vocês. Aula que vem vou fazer mais alguns exercícios de juros simples. Procurem comentar no like as dúvidas de vocês, dos outros que fizeram, que eu sei que vocês querem que eu faça aqui. E logo em seguida já entraremos em desconto. Valeu, muito obrigado. Não esqueçam de compartilhar com os amigos e inimigos e dar o like e se inscrever no canal. Tchau!